Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que entra no ar a partir deste momento pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Antes de dar prosseguimento aos assuntos de hoje, agradeço em nome de toda a nossa equipe a sua nobre audiência e companhia. Este programa tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, atualidades e importantes dicas de saúde. Cuidar da saúde bucal é fundamental e o quanto antes começarmos, melhor. E uma das formas de darmos início aos cuidados bucal é entendermos o valor da odontopediatria, que começa a cuidar dos bebês bem cedinho, ainda que não tenha surgido os dentinhos. Além dos bebês, o ou a odontopediatra tem a nobre missão de auxiliar a mamãe ainda na gestação do seu bebê. Minha convidada de hoje é a odontopediatra Renata Carreira, que vem falar sobre este assunto. Convidada já anunciada, me resta agora fazer dos minutos seguintes os melhores que podemos viver juntos e, claro, aproveitar. O Comunidade do Conhecimento volta já! As pessoas necessitam entender e valorizar dando as devidas importâncias à saúde bucal infantil, que deve começar ainda muito cedo, preferencialmente com a criança ainda na barriga da mãe. Os cuidados devem ser tomados durante a gestação e principalmente após o nascimento. E o especialista responsável em tratar e diagnosticar os possíveis problemas bucais nas crianças é o ou a odontopediatra. Com muito carinho recebo a doutora Renata Carreira, também conhecida como doutora Renatinha, que atua há mais de 20 anos nesta área e trata com muito amor, habilidade, competência e muito profissionalismo seus pacientinhos, que inclusive eu fui uma dessas pacientinhas, ainda quando criança. Seja bem-vinda, doutora Renata Carreira. Obrigada, Laís. Muito emocionada de você me chamar aqui para falar um pouco do que a gente gosta. Vamos então iniciar falando e explicando, para todos aí de casa o que é a odontopediatria. Hoje a nossa especialidade é mais ampla ainda do que há muitos anos atrás. Nós cuidamos desde a gestação, como você falou, o bebê gerando na barriga, onde estão sendo formados os primeiros dentinhos, até a adolescência. Lá no consultório, eu costumo dizer que não tem idade, se eles quiserem ficar, eles ficam, porque manutenção de saúde não tem idade para fazer. Mas dentro da cronologia, a odontopediatria, ela é responsável pela gestação até aos 15 anos, por aí, que é a adolescência, né? Inclusive, eu acho que eu fiquei sendo sua pacientinha um pouquinho mais, né? Sim, a gente não dá para mandar embora. Como a gente ama muito, você vê nascer, crescer e fazer toda aquela parte de saúde, quando a pessoa fica adulta, eu acho uma tristeza mandar embora. Então, eu não mando mais, eu continuo, porque na verdade não tem idade para fazer prevenção. Prevenção todo mundo deveria fazer. Então, já que a gente está entrando nesse assunto de gestação, tudo mais, eu queria saber quais são os principais cuidados, então, na gestação, para que esse bebê tenha aí um melhor cuidado com os dentinhos futuros. Isso, principalmente cuidar da higiene bucal da mãe, que nós sabemos que tem algumas alterações hormonais que podem causar gengivite, alterações sérias na gravidez, que podem interferir também na formação do bebê. Então hoje a gente sabe que tem gengivite, periodontite, coisas importantes que a mãe não deve ter para que não atrapalhe o bom desenvolvimento do bebê. Nós sabemos também que os dentinhos de leite são formados durante a gestação. Então se a mãe apresenta, por exemplo, uma infecção ou uma febre alta ou mesmo um tombo, qualquer coisa que possa acontecer para que falte mineral no dente do bebê, isso também é uma coisa muito importante que a gente deve evitar. Lógico que tem algumas situações que não dá para evitar, aí nós vamos cuidar,
mas quando puder evitar um antibiótico, evitar uma coisa mais invasiva, melhor. E a mamãe tem que ir, com que frequência, né? Ela tem que estar ali presente? Hoje a gente recomenda de 3 em 3 meses a gestante. Então é muito bom que ela vá no primeiro trimestre receber as orientações e os cuidados básicos. No segundo trimestre, que também já é o tempo que a mãe já está mais apta ao tratamento e que você já começa a orientar o que vai acontecer na formação dos dentinhos, né? E o último trimestre, seriam os últimos meses que a mãe não está muito confortável na cadeira, você faz mais orientação de tudo que pode acontecer quando o bebê nascer, orientação sobre a amamentação, o que pode ou não acontecer ao nascimento do dentinho, né? A mamãe já vai estar mais receptiva a essas informações no finalzinho da gestação. E vamos lá, depois que nasceu esse bebê lindo, saudável, quanto tempo, né? Depois de quanto tempo ele tem que também, com a mamãe, frequentar o odontopediatra? Sim. Hoje, a odontopediatria, ela auxilia muito as mãezinhas até na amamentação. Então, se a criança estiver tendo dificuldades para amamentar, hoje tem um olhar muito precioso com a linguinha, com o freio lingual, que é o odontopediatra que faz esse olhar, né? Para ver se a criança não está conseguindo amamentar direito, a postura do bebê na mama, tudo isso o odontopediatra pode auxiliar assim que o neném nasce. Porém, o ideal é que o bebê receba as primeiras orientações nos primeiros dentinhos, que é por volta de 6 meses, né? Então, todos esses 6 meses a mãe pode receber orientação. Se não tiver os dentinhos ainda, o bebê não recebe o tratamento nos dentes, mas já vai ser orientado. Já recebe toda a orientação necessária, né? E assim que nasce o primeiro dentinho, aí sim a gente vai fazer o cuidado, que é a manutenção de saúde, né? Então, antigamente as crianças iam ao consultório para receber tratamento, contar os buraquinhos, fazer tratamento invasivo de cárie. Hoje não. Hoje o bebê vem ao consultório para que não tenha doença. Então você vai agir antes da doença. Você ensina a mamãe a fazer a prevenção da saúde, né? Que aí a gente não deixa ele sentir dor, não deixa ele ter medo do dentista, que é uma coisa que acontece na primeira infância. E também aí a gente tava até batendo um papo antes falando do grande vilão dos odontopediatras, que é a chupeta. Os hábitos não é só a chupeta, nós temos hábito de dedo, hábito de sucção de língua, acredita? A criança tem crianças que fazem esses hábitos que atrapalham muito na formação do crescimento da face. Não é só da boquinha, né? Então a chupeta em especial, que é o nosso vilão, ela faz com que a criança comece a respirar pela boca, o que faz uma alteração muito séria na face da criança. A criança não respirando pelo nariz, o rostinho fica longo, a criança tem olheirinhas, começa a desenvolver então a respiração bucal. E isso é uma coisa muito importante para o crescimento da criança. Então a gente gosta de que tire a chupeta na hora certa. Existe hora para tudo. E qual que seria essa hora certa? Isso é muito polêmico, algumas odontopediatras vão me bater depois. É que eu sou muito boazinha, né? Então a tia Rê orienta a parar de chupar a chupeta quando faz o término da erupção do último dentinho, que é por volta de 2 anos e meio. Porque a chupeta, ela é cultural. Se a mamãe não der, a vovó vai dar. E aí você vai ter uma briga familiar. Então, assim, como eu sou muito boazinha, eu ajudo as mamães a se livrarem da chupeta aos 2 anos e meio. E é fácil fazer? Não é fácil. Tem crianças que são muito chupeteiras, tem crianças que são necessidade afetiva da chupeta, mas existe técnica para tirar a chupeta. A tia Rê adora fazer várias técnicas, né? Ensinar as crianças a deixar o hábito da chupeta. Isso é muito legal. Já aconteceram vários casos engraçados da gente mandar plantar a chupeta, aí a tia Rê planta a chupeta, manda a flor para a criança e a criança tira a flor do vaso querendo a chupeta de volta. A chupeta não tá ali, tia Rê. Não tá ali, mas isso é uma coisa muito lúdica, né? Então tem muitas formas de a gente ajudar a criança a perder o hábito, mas sempre com muito amor, muito carinho. E a gente sabe também que a odontopediatra ajuda crianças com necessidades especiais. Sim. Hoje em dia até existe a especialidade e tem
odontopediatras que são focados só mesmo em crianças especiais. Sim, lembra do tio Paulo? Do tio Paulo, eu sou fã do tio Paulo, ele cuida de pacientes especiais. E sim, porque nós gostamos tanto da criança e o paciente especial precisa de um cuidado especial, acaba que a odontopediatria é a especialidade mais ligada, a gente chama de PNE, pacientes de necessidades especiais, mas já tem mesmo a especialidade de pacientes especiais, mas a odontopediatra está sempre ligada. Eu atendo muitos pacientes com necessidades especiais, porque a gente tem mesmo esse olhar mais carinhoso, mais paciencioso, e eles precisam desse olhar, né? E também a gente vê que muitos como eu acompanho também o tio Paulo, muitos têm já um medo que foi gerado ali algum conflito antes, e ele tem toda uma paciência, porque tem que realmente ter todo um cuidado diferenciado, né? É muito especial mesmo, né? Como o nome já fala. Mas, porque os nossos pacientes especiais às vezes estão traumatizados? Também era cultural fazer aquela contenção, né? Que hoje a gente chama... para fazer uma proteção, na verdade, é uma proteção, que é aquele pacote pediátrico. Isso gerou uma crítica muito grande, tem muita gente que não gosta, acaba que fica uma discussão, né? E os pacientes especiais, às vezes, nem eram manejados, eles eram empacotados e tratados. E antes não tinha nenhuma conversa, literalmente já chegava e fazia... porque tinha aquele entendimento errado de que eles não estariam entendendo, mas eles entendem, né? A Tia Rê atende muitos pacientes especiais, o autismo, que hoje é muito comum, e a gente tem um vínculo muito forte com eles, e assim, o afeto é muito grande, e eles permitem, então não precisa mais da contenção, né? A estabilização protetora, que é o nome da contenção, nome bonito, né? Da contenção, mas isso causava traumas, por isso eles chegavam tão traumatizados pra gente. E hoje nós também temos a sedação, lá na clínica a gente atende com sedação. A maioria dos meus pacientes especiais, quando tem que fazer um procedimento invasivo, a Tia Rê chama o anestesista, ele seda para eu poder atender, né? E aí a criança não causar algo mais causa trauma, né? Não precisa mais, né? Tem essa alternativa que é uma bênção. Para que judiar da criança? Para que fazer com dor? Porque na maioria das vezes o procedimento invasivo, que é exodontia, tratamento de canal, extração, você tem que anestesiar. E a criança e o bebê, eles não estão preparados para isso. E eles sofrem muito, por isso a gente põe dormir, né? Sim. Tem o anjinho da guarda, que é o anestesista, faz o bebê dormir ou o paciente especial dormir. E a gente faz o procedimento tudo de uma vez. É uma benção poder fazer isso para a criança. Ai, gente, ela é muito fofa. Fofa é você. Já a gente volta, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Então vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Comunidade do Conhecimento. O Comunidade do Conhecimento está de volta, tendo como nossa convidada a doutora Renata Carreira, odontopediatra da Day Clinic. Doutora, então voltando aí ao nosso assunto principal, né, que nós estamos falando da odontopediatria e dessa parte de não causar traumas em crianças, em bebês. E vamos falar também sobre a ambientalização que é necessário ter, né? E aí a gente separou algumas fotos para que você converse e fale um pouquinho de como que funciona isso, para que a criança também se sinta estável no ambiente. Não é mesmo? O ambiente, ele pode ser acolhedor. Inclusive, é o consultório da doutora Renata que está aí na tela. A gente gosta muito, né, do ambiente acolhedor, a gente brinca com a fada dos dentes, tem as borboletas, a Tia Rê gosta muito do mundo lúdico e temos as princesas, o Capitão América. Você tem que entrar no mundo infantil, né? Eu brinco sempre com as minhas alunas, como você vai sentar uma criança num consultório cinza, falar senta e abrir a boca? A criança está totalmente amedrontada. Agora, se ela chega num consultório onde tem a fada dos dentes, o Capitão América, as princesas, a Frozen, a minha maior auxiliadora é a Frozen, né? Porque ela me
aspira com um raio congelante dela para deixar todos os dentes brancos e brilhantes. Mas aí você entrando nesse ambiente infantil, você vai tirando a ansiedade da criança, né? Isso chama ludoterapia, o tratamento brincando. É uma técnica que a gente aprende no manejo, na psicologia da pediatria, para que você tire a ansiedade, né? Ele chega no consultório, já vê os brinquedos, ele nem percebe que vai ser tratado. Eu brinco muito com as escovas de dente, eu falo que o meu melhor presente é a escova de dente, e aí é um instrumento que ele já conhece. Não vou pegar logo um espelho, uma sonda, uma pinça, eu pego a escova de dente e assim o manejo fica muito mais agradável. Não tem criança que não abre a boca com uma escova de dente, e aí eu consigo até examinar, fazer um procedimento rápido, não invasivo. Hoje a gente fala muito da odontologia minimamente invasiva, que você não precisa fazer procedimentos doloridos na criança por causa da prevenção, né? Então aí fica muito agradável. Hoje uma odontopediatra ou um odontopediatra tem que saber do mundo infantil, né? Então, na sua época, por exemplo, a gente brincava de Teletubbies, Power Rangers, não lembro qual era o da época, mas as coisas vão melhorando, né? Então, hoje a gente precisa do Capitão América, ou mesmo da Frozen, né? Da Barbie. Da Barbie. Nossa, a Barbie tá super em alta. Super em alta. Eu tenho até a Barbie dentista lá no meu consultório e as crianças adoram. E é verdade, elas querem, ficam mais à vontade nesse ambiente. Então não tem mágica, a gente precisa estar dentro do ambiente infantil. Pelo menos umas borboletinhas. Eu falo quem não gosta muito, porque assim, tem gente que não gosta muito, mas é necessário que você coloque alguma coisa que a criança se sinta mais à vontade. Se identifique, né, no mundo dela. Sim, isso é necessário, não é nenhuma frescura de menina, de criança, não. Você vê o consultório do tio Paulo, é todo Mickey, né? Sim. É o mundo da fantasia, da Disney. E as crianças conhecem os personagens e se identificam. E aí eles ficam muito à vontade. É uma delícia. Eu lembro no seu consultório, uma das primeiras vezes que eu fui, tinha um ursinho Pooh, com um dentinho e uma escova grande. Gigante, era o meu Pooh. Eu adorava esse Pooh, eu não tenho mais. Eu tenho que a tia reensinava a escovar. A gente chama de macro modelo. Se você ver agora, eu tenho a girafinha, a Gigi e eu tenho a ovelhinha, que são os meus modelos, meus macro modelos para ensinar a orientação. E a criança acha isso tão interessante porque aí aprende os movimentos, né? O movimento de vai e vem, o movimento de rodinha, os dentinhos dos bichinhos. E se ela faz no bichinho, ela pensa, opa, não é tão ruim assim a tia fazer em mim. E acaba sendo, então, esse manejo agradável que a gente faz na criança. É muito bom pensar assim, né? É muito gostoso. E agora, outra parte também que a gente fala sobre o fio dental em crianças. Muitos, na verdade, não se falavam e poucos sabem que é necessário passar o fio dental nessas crianças e até mesmo bebês. Muito, muito. Hoje a gente entende que com os selantes, que é uma das técnicas que a gente sela os buraquinhos, que é a panelinha do dente oclusal, as bactérias muito espertas, elas vão para o meio dos dentinhos. Então as nossas cáries, mais a cárie, a doença cárie, a mais difícil de cuidar nos dentinhos de leite é no meio do dente, que a gente chama de interproximal. E o único limpador que tem é o fio dental. E hoje a gente tem esse fio dental de palitinho, que é muito legal, e isso a criança mesmo pode se passar. A gente tem um sabor, tem de tutti-frutti, tem da patrulha canina, tem do mundo infantil, que ajuda a criança a fazer a higiene, a sua auto-higiene. É mais fácil, né, com esse haste, com essa ajuda, do que a mamãe colocar os 2 dedinhos dentro da boca do bebê, que é mais difícil. Porém, também é válido, pode ser os 2. Mas comprar esses hastes, ajuda muito, porque a criança pode se passar e fazer o autocuidado. Mas ajuda muito, porque a cárie interproximal, aquela que fica escondida no meio dos dentes, ela é a pior, ela é a mais difícil de tratar. Você acha que a cárie interproximal, como você mesmo disse, é a mais difícil e é a que mais tem queixas de mães? Sim.
Hoje, como a gente tem os selantes, a gente tem mais dificuldade, até a gente estuda muito sobre isso, porque a massinha, que é a resina, ela não adere muito quando a cavidade é ampla, sabe? A classe 2 que a gente chama, aí fica caindo a massinha. Põe massinha, cai massinha, põe massinha, cai massinha. Às vezes a gente põe até uma coroinha, que é uma coroa de aço, mas as crianças não gostam, as mães não querem, ou uma banda, que é uma técnica para manter a massinha, entendeu? Mas é um desafio. E para fazer isso tem que anestesiar. A criança às vezes sofre a dor. A cárie do meio do dente, ela é muito próxima ao nervo do dente. Isso faz doer. Por isso que a gente não gosta que dê a cárie. Por isso tem que passar o fio dental. Você tem que cuidar, fazer toda a prevenção. Muito importante. Doutora, e a gente falou da cárie e também tem outras doenças que a gente pode chamar doenças que causam nessas crianças que são muito comuns? Sim, hoje nós temos algumas alterações muito comuns, como a bactéria cromogênica. É uma bacteroide melaninogênica que mancha os dentinhos, porém ela não faz a cavidade. É uma bactéria também, e inclusive ela compete com a bactéria da cárie. Então, a criança que tem essa bactéria cromogênica, que fica todo pretinho, bem perto da gengiva, os pais não gostam, as crianças ficam, têm a aparência de cárie, porque é preto, né? As pessoas, preto, cárie. Mas não, você consegue tirar essa, é como se fosse um tártarozinho, você remove com cureta, ou com escova elétrica, ou com profilaxia mesmo no consultório, e aí fica tudo branquinho de novo. É um pigmento, fica grudadinho como se fosse um pigmento. Mas ele tem tratamento ou não? Tem, a gente só remove. Eu brinco às vezes com os pais, que eu falo, olha, eu vou tirar só onde as pessoas veem. Por dentro eu vou deixar porque é uma bactéria do bem. Ela compete com o Streptococcus mutans, que é a bactéria da cárie. Então, quem tem a bactéria cromogênica, às vezes não tem cárie. Então, eu falo, olha, a gente tira só para vocês ficarem felizes e fica tudo bem. Existem pigmentos, que é o ferro, também que deixa cinza o dente. A gente também faz profilaxia, sai. E existem os defeitos de esmalte, que tem muita criança hoje nascendo com dente manchado por falta de mineral. Aquilo da gestação que eu te falei. Isso é uma hipoplasia, é uma doença que o dente já nasce manchado, mas também tem tratamento. Tem também aquelas crianças que novinhas caem, tem a queda e também fica com algumas manchinhas no dente. Tem mesmo, olha que você tá muito sabida. Esses traumas, às vezes, causam intrusão, dentinho permanente, ele tá em formação e aí mancha o dente permanente, né? Às vezes essa mancha, ela só vai ser descoberta quando o dente permanente nasce, mas é muito comum. Aquela mancha branca, tem umas manchas amendoadas, meio marrom, isso é muito comum. Mas... Isso mesmo que... Quando aconteceu foi com o dente de leite, quando nasce o permanente e ele continua. Isso, porque quando o dentinho de leite estava na boca e a criança bateu, o permanente era uma geleinha em formação. E aí ele foi afetado, entendeu? Entendi. Por isso que vem permanente manchado. Mas ele tem tratamento também, tanto a mancha branca quanto a mancha amendoada. Hoje a gente tem muita alternativa de tratamento estético para essas manchinhas, né? O próprio clareamento deixa tudo branquinho, então a gente tem alternativa para tudo. Agora, outro vilão da odontopediatria é o doce. Uau, o açúcar. Pra ser mais exata, né? O açúcar, ele é o vilão para tudo, amiga, não é só para os dentes, não, né? Mas a doença cárie, ela é açúcar dependente. Não existe doença cárie se não tiver o açúcar. Aí mamães chegam no meu consultório e falam, mas eu não dou açúcar, meu filho não come açúcar. A vovó da bolachinha... Então, bolachinha é açúcar, entendeu? Às vezes a gente acha que a cárie, ela só é causada por bala, chiclete, pirulito, chocolate. Não. Às vezes até o leite da mãe, não gosto muito de falar isso, porque também é muito complicado. Mas o leite da mãe com uma bolachinha, você já pode ter a doença cárie. Né? Aquela mãe também que dá um leitinho com Toddy à noite. Sim, daí o Toddy já é uma açuquinha bem forte. E não escova os dentinhos depois. Isso é uma coisa, é o que mais incomoda a criança na cárie da primeira infância. O bebê que dorme e não escova o dentinho. Essa é a coisa mais importante, se a gente puder divulgar. Nunca devemos deixar o bebê dormir sem limpar os dentinhos, que aí a noite toda fica acidificando, né, a boquinha, que causa a doença cárie da primeira infância. E
Também eu já vi bebês, né, bebês pequenininhos, não tem como escovar os dentinhos, aquelas mães que pegam uma gazezinha, dão uma limpadinha ali na gengiva, nos dentinhos, isso ajuda bastante. Né? Ajuda. Até vou fazer um remember do meu professor querido, porque a odontologia para bebês começou aqui em Londrina, sabia? Vinha gente do mundo inteiro, o professor Dr. Luiz Walter, que é nosso querido, foi meu professor, e ele ensinou as mães a limparem com gaze, né? Hoje a gente escova, porque tem escova de todas as formas, mas ele ensinava a limpar a boquinha com gaze e água oxigenada para tirar aquela colinha que é o biofilme, né? E o Dr. Luiz Walter ensinava a massagear às vezes a gengiva ou tirar o restinho do leite com a gaze. Até com a dedeira, hoje tem a dedeira de silicone, mas ele ensinava a gente a limpar com a gaze. E ainda tem muita gente que faz isso. Ai, doutora, eu adorei nosso papo. É muito bom saber mais, principalmente ali da primeira infância, bebê, a parte gestacional, para ajudar tantas mães, né, nessa questão. Muito obrigada por estar aqui, obrigada por trazer cada vez mais conhecimento aí, não só para nós, mas para todo Maringá, que você está aí há mais de 20 anos no mercado. Obrigada, eu que agradeço, é uma honra, uma alegria, maior emoção ver você, que foi minha pacientinha tão linda, com esse sorriso tão lindo. Parabéns. Muito obrigada. Agradeço a presença no programa de hoje da sempre querida e reconhecida odontopediatra doutora Renata Carreira. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Certamente nos encontraremos em outras oportunidades, mas sempre na programação da Rádio e TV Universitária Unicesumar. Relembrando, pois nunca é tarde para pedir o seu apoio. Acompanhe e curta os nossos programas que também estão nas redes sociais. No Instagram e no YouTube, acesse TV Unicesumar. Assista, compartilha e curta, que o seu like é muito importante para que possamos estar cada dia mais ao seu lado e tendo a certeza que você estará do nosso lado também. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui e até uma próxima oportunidade.